na parte de quinta-feira, cheios do Espírito de Deus. Não seremos nada sem o Espírito Santo habitando em nós. Deus o Pai deu seu Filho para morrer por nós. O Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu por nós, realizando a nossa salvação. Mas é o Espírito Santo que aplica em você os méritos de Cristo. É o Espírito Santo que convence você do pecado. É o Espírito Santo que atrai você para Jesus Cristo. É o Espírito Santo que implanta em você a mente de Jesus. É o Espírito Santo que nos santifica, nos torna obedientes. Por isso, meu querido irmão, não seremos nada sem o Espírito Santo de Deus. Deus encheu aqueles que Ele chamou, encheu-os do Espírito Santo. O Senhor instruiu Moisés sobre cada detalhe na preparação para as cerimônias do tabernáculo. Os sacerdotes deveriam usar vestes apropriadas, mas o sumo sacerdote usava uma estola especial que continha os nomes dos filhos de Israel. Ele também usava um peitoral que continha o Urim e o Tumim e deveria estar em seu coração, Êxodo 28. Todos os sacerdotes deveriam ser consagrados, Êxodo 29. Outros itens a serem cuidadosamente preparados eram o altar de incenso, a bacia, o óleo de unção e o incenso, Êxodo capítulo 30. Vamos ler o capítulo 31 de Êxodo. Que assistência especial foi dada por Deus para que todos os detalhes do tabernáculo fossem preparados e construídos da forma bela e adequada como Ele mandou? Qual foi a assistência que Deus deu? Deus chamou e Deus capacitou. Aqui diz em Êxodo capítulo 31. Leia comigo, Êxodo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus. Deus chama e Deus enche do Espírito Santo. O Espírito Santo esteve presente desde o princípio. Gênesis 1, 2 fala do Espírito Santo de Deus. Todo o Antigo Testamento fala do Espírito Santo de Deus, antes da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, está claro aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu querido irmão, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado de forma específica sobre aqueles que Deus chamava. Porém, hoje, nós vivemos na era e na dispensação do Espírito Santo. Não é sobre pessoas específicas, mas é sobre todos os que abraçam Jesus Cristo como Salvador. Todos os que nascem da água e do Espírito estão nascendo do Espírito Santo e serão também batizados pelo Espírito Santo se mantiverem em comunhão com Jesus Cristo. Meu querido irmão, Deus se propõe a encher você do Espírito Santo, assim como fez com Bezaleel. E aqui diz o verso 3, e eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência e em todo o artifício. De onde vem então a sabedoria? Do Espírito Santo, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. E o verso 5, e em lavramento de pedras, para engastar, e o artifício de madeira, para obrar em todo o labor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado. Verso 7. A saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela e todos os vasos da tenda e a mesa com os seus vasos e o castiçal puro com todos os seus vasos e o altar do incenso. Tudo que Deus ordenou a fazer, toda a mobília do tabernáculo, Deus capacitou os homens para fazerem. Deus deu dons. E o verso 11, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme a tudo que tenho mandado. Deus manda, mas Deus não deixa por sua conta. Ele capacita, Ele habilita. Assim era naquele tempo, assim é hoje. Deus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Deus está pedindo que você guarde os mandamentos dele. Mas não somente isso, Ele capacita, Ele derrama sobre você o Espírito Santo. E agora lemos no Êxodo 31, verso 13.
Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Algumas pessoas pensam que o sábado foi dado só para o povo de Israel. Não, meu querido irmão. O sábado foi dado no Jardim do Éden, antes de existir Israel, antes de existir qualquer judeu, lá no Jardim do Éden. Gênesis 2, 1 a 3. Mas aqui está falando de Israel porque Deus escolheu Israel para ser o povo escolhido, aqueles que pregariam o evangelho para o mundo todo. E hoje vivemos no Novo Testamento, que o Israel espiritual é todo aquele que abraça Jesus como Salvador e é salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Eles se constituem o Israel espiritual de Deus no Novo Testamento. É aquilo que Deus pediu de Israel no passado, pede para o Israel moderno hoje. Por isso aqui está dizendo no capítulo 31, verso 13, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. É Deus que nos santifica. Primeiro Ele nos justifica, Ele nos perdoa pelo sangue de Jesus. E depois Ele nos santifica, fazendo com que o Espírito Santo habite em você. Tudo é obra de Deus. Verso 14. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Esse mandamento é válido. Mas como é que as pessoas estão trabalhando sábado e não são mortas? Elas serão mortas no final, no juízo final? Queridos, Deus não muda, mas Deus ainda quer que você viva em comunhão com Ele e que você seja obediente aos mandamentos dEle. E Deus derrama sobre você o Espírito Santo para dar para você um coração obediente. Agora o verso 15. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E agora o verso 18, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos. Não foi só para judeu. Matar, roubar, adulterar não é um mandamento só para os judeus, é um mandamento para toda a família humana. Em qualquer país do mundo em que você matar, roubar, adulterar, desonrar o pai e a mãe, você será visto como um desobediente, um rebelde. Deus deu a sua santa lei para a família humana toda. Mas Israel foi incumbido de guardar e preservar a santa lei de Deus como o povo escolhido de Deus. Mas vindo Jesus Cristo e estendendo a salvação para o mundo inteiro, Deus então formou um Israel espiritual. Todos aqueles que abraçam a Jesus como Salvador, eles fazem parte do Israel do Novo Testamento. E a santa lei de Deus será escrita na sua mente, no seu coração, através do Espírito Santo. Primeiramente, Deus escreveu em tábuas de pedra. Agora o Espírito Santo escreve os mandamentos de Deus no seu coração, na sua mente. Meu querido irmão, aqui está. Ele enche você do Espírito Santo. Pela primeira vez nas Escrituras, lemos que Deus encheria alguém com o Espírito Santo. O que significa? Bezaleel foi capacitado para realizar uma obra artística no tabernáculo e foi enchido, ou seja, capacitado com novas habilidades, entendimento e conhecimento sobre o trabalho necessário. Além disso, Deus deu a Oliabe e muitos outros artesãos o mesmo espírito para auxiliar nessa tarefa. No meio de toda essa criatividade, o sábado é apresentado como sinal de Deus que nos santifica. Ele é quem nos santifica. Isso significa que a observância do 4º mandamento está associada à santificação.
Por isso Deus disse, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel capítulo 20, verso 12. O sábado é um lembrete de que o Senhor não é apenas nosso Criador, Ele também é Redentor nosso e Ele também nos santifica. Ele transforma as pessoas por sua presença, que em nós habita. Por meio do seu Espírito e da sua palavra, crescemos para refletir um caráter de amor, bondade, altruísmo e perdão. A maior dádiva que Deus deu para Moisés foi o Decálogo. Êxodo 31, 18. Ele próprio escreveu e deu as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Essas tábuas deveriam ser colocadas no Santíssimo do Santuário Terrestre. Esta lei de Deus está no Santíssimo do Santuário Celestial. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Aqui diz, e abriu-se no céu o templo de Deus. Existe um templo no céu, santuário celestial. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. A arca do concerto que existia no santuário da terra, no Santíssimo, também existe no santuário celestial, no Santíssimo. E o que existia dentro da arca do concerto? Os 10 mandamentos. Por isso, quando nós lemos em Apocalipse 11, 19, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, nós entendemos que a lei de Deus não foi destruída. Deus não muda. Acabou o santuário da terra porque era uma miniatura ilustração do santuário do céu. Mas Jesus Cristo é o nosso sacerdote e também é o nosso juiz no santuário celestial. E a norma de juízo é a santa lei de Deus. Esta é a norma do juízo. Por isso Tiago capítulo 2 afirma, abra sua Bíblia, em Tiago capítulo 2, aqui diz, leia comigo. Vamos ler Tiago 2, verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Seremos julgados pela lei de Deus, a santa lei de Deus, chamada aqui de lei da liberdade. Por que lei da liberdade? Porque não condena aqueles que a obedecem. Mas quando você não obedece à lei de Deus, ela o acusa. Mas você pode pedir perdão para Jesus Cristo e Jesus o perdoa. E Deus não só perdoa, mas Deus derrama o Espírito Santo sobre você para que você se torne obediente à lei da liberdade. Você deixa de cometer adultério, de matar, de roubar, de cobiçar, de desonrar pai e mãe. Você deixa de adorar imagens e ídolos e você deixa de guardar o domingo. Você se torna guardador do sábado. Simples assim, meu querido irmão. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E Deus coloca em você um espírito novo, o Espírito Santo, que implanta em você uma mente obediente, que tem alegria na lei do Senhor, na lei do nosso Pai Celestial. Meu querido irmão, é esta obra que Deus quer fazer por você e em você. Ele justifica você pelo sangue de Jesus Cristo, Ele santifica você pela habitação do Espírito Santo em você e Ele vai nos glorificar. Quando Jesus voltar, seremos glorificados. O corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Seremos glorificados. Por isso, meu querido irmão, Jesus é quem faz a obra de justificar, perdoar, santificar e glorificar. Só que a glorificação será realizada na vida daqueles que passaram pela justificação, passaram pela santificação e estão prontos para serem glorificados e arrebatados para o céu. Você está sendo chamado por Deus para passar por essas 3 fases: justificação, santificação e glorificação. Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Amém.
Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque Jesus é quem nos perdoa, nos justifica. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos santifica, derramando sobre nós o Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá a promessa de que vai voltar e vai nos arrebatar para o céu. E o nosso corpo mortal se tornará imortal pela tua graça. Seremos glorificados. Volte logo, querido Jesus. É o que nós imploramos em teu nome. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.